chegamos ao Pega Pra Você Energias da Semana. Bora lá conferir o que a gente tem? Irradiando, entregando energia, já vem se conectando com a mesa, traz as questões que você precisa resolver, as respostas que você está aguardando, pede a tua turma espiritual, ao que é sagrado para você e se conecta com a gente aqui, na nossa egrégora, na nossa turma. Vamos ver o que temos aqui. Para quem escolhe a primeira carta, segunda carta, terceira carta. Vamos lá ver o que a gente tem aqui. O que do oráculo de nossa guardiã será entregue? A primeira carta, segunda, terceira. Vamos ver aqui o que nós temos. Vou abrir daqui. Este é o deck, gente, consagrado a guardiões, guardiãs, mentores e anjos da guarda de todos aqueles que chegam até nós através dos vídeos. Ou seja, tudo que você está vendo aqui está sendo trazido pela tua turma diretamente, certo? Conectada à nossa egrégora. Vamos lá ver o que a gente tem aqui. Primeira, segunda esteira, terceira esteira. Bora lá. Queridos, eu vou fazer o seguinte. A gente tem uma última mensagem que eu vou abrir ao final, tá bom? Vamos lá. Para você que escolheu a primeira esteira, você começa com o Ás de Paus. O Ás de Paus, ele fala de muitas novidades. E ele fala de uma grande bênção chegando, mas uma grande bênção que está associada a grandes processos de transformação. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, pra gente já, ó, o coração. E o que a gente tem aqui? O fluxo intuitivo. Aqui nos diz, sabe que impressão que me vem nessa carta? Que são pessoas muito acostumadas a tomar decisões pautadas no mental. Aqui tá falando para você que é tempo de seguir intuição, que você não faz ideia do quanto você é protegido espiritualmente e de como todas essas coisas chegam à sua vida para te transformar. Então, muito mais do que o mental, vamos ativar também aquilo que o Braden chama de coerência, né? Vamos ativar mente e coração alinhados numa decisão, porque aqui nos fala de um grande fluxo e grandes transformações. Liberdade, toda essa energia, toda essa funcionalidade energética, vamos colocar assim, ela vai desaguar na liberdade. É a liberdade financeira, é a liberdade emocional. Sabe o que está me vendo aqui? Pessoas que na hora de tomar uma decisão, elas pesam muito é, o conforto, é aquilo a que elas estão acostumadas. Ai, nem se eu fizer tal coisa vai me dar um trabalho danado, mas se eu der início a isso eu vou ter que estar comprometida para ver isso funcionar. Então aqui tem essa energia que você é como se você estivesse rejeitando os chamados da sua intuição. Faça, faça, é hora de fazer. Porque aqui você tem desejado uma liberdade. Quem não deseja liberdade, né? Quem não deseja? Eu sempre eu tive para mim sempre que abundância é liberdade em todos os sentidos. Aqui, querido, nos fala do seguinte: você aqui nos fala que essa liberdade ela chega para você através de um fluxo, de uma movimentação de seguir a intuição que vai te trazer muitas tem coisa muito de elevação, elevação no sentido, por exemplo, eu estou meio deprê e de repente eu estou cheio de vigor, também vai te trazer elevação diante dos olhos dos outros, então nós estamos falando de elevação social, o AIS, de alguma maneira ele sempre traz essas informações, né, e aqui isso está posto, tá certo? Mensagem para essa nossa primeira esteira. Aqui o que traz para a gente, queridos, é essa orientação firme de seguir teu coração. Você está se permitindo ser aconselhado por coisas que não necessariamente são positivas para você, ou já te trouxeram até aqui, mas não vão te levar adiante, tá bom? Fundo de deck. Carta de fundo de deck para a turma que escolheu a primeira esteira. Crítica. Você anda criticando demais a si mesma e aos outros. Cada um faz o que pode com o que tem no momento, inclusive você. Mude o diálogo interno e sua vida será transformada. Faz todo sentido aqui, né, gente, com os nossos elementos. Por quê? Opa, tinham duas cartas aqui. Deixa eu virar. Pronto. Aqui faz todo sentido pra gente, né? Porque a pessoa que se critica demais, deixa eu só pôr mais aqui, porque dá pra você ver a carta. A pessoa que se critica demais, ela raramente toma a decisão seguindo o coração. E coração não quer dizer aquela decisão de impulso, né? O impulso impensado, o sair fazendo as coisas estabanadamente, não é disso que nós estamos falando, não, tá? Não é mesmo disso que nós estamos falando. Porque se tem uma coisa que nossa alma sabe, é disciplina, responsabilidade.
não é cuidado, porque o cuidado ele já antevê um medo, mas é atenção ao que a gente está fazendo, né? Bora lá? 2 de pentáculos. Amados, essa carta fala de transição que não é pouca. E também fala de vivendo um momento de grandes decisões. Partir ou juntar, ir ou voltar. Aqui tem essa esteira também promete. Bora lá? A cobra. Amo. Bora lá? O que temos? Ciclo de noite de criação. Nossa, a carta é incrível, mas ela saiu tanto nas leituras dessa semana. Amados, o seguinte pra gente por aqui. O 2 de pentáculos, ele fala de um caminho que eu construí e só Deus sabe as custas de quê, em que situação emocional, mental eu atravessei os meus desertos. Aqui nos fala do seguinte: é tempo de trocar de pele, porque a noite da criação fala daquilo que está oculto e está velado para a gente, ao mesmo tempo que você tem essa noite, esse céu tempestuoso aqui, você tem a noite da criação, e veja, tem um chazinho, tem ali uma alquimia, tem uma coisa linda acontecendo ali. Tem situações que você acha que estagnaram você. Tem situações que você acha que te atrasaram. Tem situação que você acha que só veio para destruir. Amados, vocês não fazem ideia do quanto, de que maneira e com que intensidade vocês foram transformados diante dessa situação que aconteceu. Olha só, a transformação. Noite da criação só faz sentido com essa é uma das cartas, né? Quando eu tenho a cobra nos fala do seguinte: da troca de pele, mas ela também fala do bote rápido. Ela também fala de morder e agarrar aquilo que quer. Então, existe um processo aqui, está irradiando duas coisas importantes nessa esteira para vocês, minha gente. A primeira delas é que ela diz o seguinte: é, olha para trás, para as coisas que você viveu, e vocês sabem o que a gente sempre diz aqui. Ai, agradeço tanto a fulana, a fulano, que fez isso ou fez aquilo. Não, que a gente não acredita nesse tipo de coisa e não vem pregar aqui coisas nas quais a gente não acredita. Aqui está dizendo para você olhar a situação e ver, e admitir, e assimilar, e mudar a tua percepção de quantas infinitas maneiras essa situação ou aquilo que essa pessoa criou ou gerou na sua vida te transformou. Ela te transformou numa outra pessoa muito mais sagaz, muito mais. Aqui, sabe o que vem muito forte pra gente? A necessidade ou a transformação. Não é só porque você se transforma, mas a necessidade de abandonar o ressentimento e tornar isso sabedoria. O ressentimento, ele tá naquele lugar, porque o mequetrefe e a mequetrefe, quem não tem, gente? Todo mundo tem, né, esse tipo de gente, enfim, passando pelo caminho da gente, todo mundo tem em algum momento ou outro. Agora que fala da transformação, não olhando para a pessoa, mas você transforma tudo isso quando você olha para a situação e assimila essa situação como algo altamente rentável para você. Vamos começar a rentabilizar a vida? Vamos, gente? Eu sempre falo de estratégia, de olhar a vida como se ela fosse um projeto. Vamos começar a rentabilizar essas experiências? Quem eu fui aqui, de que maneira isso me transformou? Quem eu sou ali, de que maneira isso vai me transformar? Queridos, nós estamos falando de coisas muito bacanas aqui. Vamos tirar para vocês uma mensagem? Para a gente arrematar as orientações e informações que temos aqui. Bora lá? Bora lá? Bora lá. O que que a gente tem? Assuma o caos. Adoro. Eu acabei de falar, minha gente. Assuma o caos. O caos também é parte importante da ordem. Ele desperta a consciência. O que precisa aprender com o caos que está vivendo? Assuma a responsabilidade que te cabe e se posicione. Transforme tudo em lição e ferramenta. Né? Porque eu não passo vergonha aqui, eu adoro dizer isso. Não tem mais o que dizer, né, amados? Assume o caos desse burego-dego aqui que você viveu, transforma isso em ferramenta e segue. Você vai ver, noite da criação, sabe porque eu amo essa carta? Porque ela fala muito do oculto, daquilo que a gente não tá vendo. E aquilo que a gente não tá vendo é gigantesco, é lindo, é engenhoso, é delicado, é amoroso. Depois você volta aqui e me conta, porque aqui, inclusive, eu tô sentindo algumas pessoas, porque você tem o 7 e tem o 2. Algumas pessoas já começaram a vivenciar isso, de dizer: "Ah, então você estava aqui querendo me estrepar e o negócio se voltou todo contra você". Mas a gente não se fixa muito nisso, a gente só avança e larga o lixo para quem construiu o lixo, deixa a bagunça para quem criou a bagunça, certo, amados? Aqui a gente tem na terceira esteira os 5 de espadas. E antes de virar as outras, já vou te dizer, essa carta se trata de recolhe teus espólios de guerra.
tá? Recolher teus espólios de guerra é o seguinte: as guerras individuais, espirituais, mentais, emocionais que você travou, as guerras profissionais que você travou, as travessias de jornada, as situações em que você foi envolvida de maneira injusta. Sabe quando arrastam a gente para o meio de uma bagunça? Aqui é o cavaleiro que sai recolhendo as espadas dos mortos. Recolhe teus espólios de guerra, porque bora ver o que vem por aí? A montanha. E aqui a mão louvando, né? São várias mãos louvando a montanha. A libertação, olha aqui, você tira a liberdade aqui e a libertação aqui. Queridos, é o seguinte, energia de Xangô total e também aqui a gente, sabe que energia que vem, amados? Vem a energia de a volta por cima. Aqui você foi, quando a montanha sai, é porque quando a energia de Xangô chega, é porque é algo muito sério. Aqui nos fala, é, é, aqui tem a energia de Sarasvati também, da deusa hindu, tá, gente? Aqui nos fala, recolhe seus espólios de guerra. A energia que chega aqui é o seguinte: você, me vem muito forte que você ajudou muito alguém. Você esteve muito próximo, você incentivou, você estimulou e esse alguém aprontou alguma coisa com você. É isso que está falando. Aqui diz o seguinte para você: é hora de entender que as travessias de deserto, as subidas de montanha que você enfrentou ou está enfrentando, elas fazem sim um sentido, mesmo quando nada te pareça fazer sentido. Continue caminhando, porque essas mãos elas estão louvando a montanha. E a montanha, minha gente, ela está falando para gente de concretude, de solidez e de coisas que você não está vendo serem construídas, mas estão sendo construídas. Aqui nos fala, ó, é a moça na banheira, imersa na água, e ela olha para a lua plena. Nós estamos falando da coragem e da capacidade de olhar emocionalmente com as nossas verdades para uma situação e, ok, eu fiz tal coisa, e não saiu bem do jeito que eu queria, e está parecendo que isso vai virar uma confusão, ou virou uma confusão. Aqui nos fala de não só reconhecer que meteu os pés pelas mãos, como também reconhecer que fizeram isso com você e avançar. A gente sabe que é mais fácil no discurso do que na ação, mas aqui nos fala de avanço e um avanço que é seguir muito consciente, tá? Porque aqui, sabe o que a gente sente nessas duas cartas? Um coração que sangra, tá? Existe um processo de cura enorme aqui. É uma cura, me vem muito forte independência, me vem muito forte para você olhar daqui um tempo para trás e ver que você foi capaz de atravessar, foi capaz de fazer, foi capaz de sobreviver a isso. Vamos ver o que que a gente tem aqui, vocês, a concretização. O que que eu falei aqui? Amados, você claramente, ui, me arrepiei. Você está sendo preparado para outras coisas. E essa situação que você viveu, ela te preparou para algo muito interessante que encosta na tua vida aí pelos próximos 2, 3 meses, tá? Não digo nada se as pessoas não vierem aqui se pedir desculpa para você, com algum enrosco, alguma coisa. Seja lá o que for, olha, as torres no castelo. Nós estamos falando, e cheio de torres lá atrás, nós estamos falando de reconstrução. E nós estamos falando de uma reconstrução que nos leva para lugares muito mais bonitos do que ocupávamos antes. Então, seja lá o que você está vivendo, aqui você tem certa libertação. Depende do quê? De olhar para isso com um olhar de ok, mas bora seguir em frente que eu tenho uma vida linda para viver? É mais ou menos isso, tá certo? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui de orientação do oráculo da guardiã, irradiada de guardiões e guardiãs de quem escolheu a terceira esteira. Bora lá, meus amados. O que que a gente tem? O que que a gente tem? O que que a gente tem? É meio de deck. Pegamos. Fuja. Comprar brigas alheias, se meter em confusões que os outros criaram, é a chave certa para instalar o caos na própria vida. Sua atenção deve estar em seu próprio caminho e jornada. Quer dizer, depois de uma mensagem dessa? Você sabe que tem uma coisa que eu estava refletindo esses tempos, faz uns meses já? Olha só, se meter em confusões que os outros criaram. A pessoa passa pelo caminho da gente e faz um bosteiro, né? Ok. Mas vocês já pensaram que quando a gente se agarra a isso e a gente fica ali, a gente está presa na imundície da pessoa? É claro que
tomar as decisões legais cabíveis, às vezes a paciência de aguardar algumas coisas e tomar as decisões cabíveis, ok. As decisões legais, às vezes até, né? Ok. Mas aqui vem muito forte isso para mim. Emocional e mentalmente, não tá presa naquilo que te fizeram, mas é olhar para isso, porque o teu chamado é esse. Recolhe os espólios de guerra. Ok, eu aprendi com essa pessoa o quanto uma pessoa pode ser, o quanto alguém, inclusive próximos, podem ser desonestos, a canalha até, né? Por que não usar essa palavra? O quanto a pessoa pode ser manipuladora, perigosa, eu aprendi. Então agora eu sigo com a minha vida dentro desse aprendizado, dentro desse circuito. Tá certo, queridos? É, é, eu quero tirar uma última mensagem aqui. Vamos tirar geral para todo mundo. Eu quero tirar do nosso deck consagrado a ancestralidade. Vamos ver o que nós temos para todo mundo aqui. Para todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse vídeo. Ó, eu sou a Raquel Barros, você que chega pela primeira vez, a gente está no Júpiter Tarô. Enquanto eu embaralho aqui a última mensagem geral para todos nós, queridos, por favor, não se esqueça de retribuir, contribuir com teu like, teu hype, tua inscrição, porque é gratuito para você, é só um gesto de gentileza, mas aqui para o nosso canal é muito valioso, tá bom? Bora lá, meus amados? O que que a gente tem? O que que a gente tem? O que que a gente tem? Tá? O casamento, amo. Minha gente, o casamento, ele vem ali representado nas duas alianças. Vão lembrar que anel nos fala de acordos, tá? Um namoro é um acordo, um relacionamento de trabalho é um acordo, uma amizade é um acordo, mesmo que tácitos, são acordos. Aqui, queridos, tá emanando com a seguinte energia. Sim, tem pessoas aqui com questões dentro do casamento, dentro da família, dentro de amizade, tem. Mas aqui tá irradiando, sabe com que força? Que todas essas esteiras vieram falar pra gente de um acordo que talvez seja o mais importante dos nossos acordos. É o acordo de construir lealdade com as nossas decisões internas, com as coisas que a gente tomou por caminho pra gente. Eu tenho estratégia espiritual, emocional e prática para minha vida. É preciso que eu seja leal a essas estratégias. É preciso que eu seja leal a essas mudanças, a essas travessias, porque senão a força dessas experiências ela se perde, porque a gente não entendeu o nosso real valor dentro de um contexto, dentro da nossa própria vida, inclusive. A maioria de nós ainda tem essas heranças ancestrais, certo, queridos? Então aqui o casamento é o casamento consigo mesmo, é o casamento, você vai seguir com esse relacionamento ou você vai se conectar a um outro relacionamento que seja lindo, próspero, com os desafios naturais que a convivência tem, mas que seja alinhado com aquilo que é bom para você também, importante para você também, que aquilo que é valioso para você também seja considerado nas suas decisões, tá? Porque todas as esteiras também falaram um pouco disso, né? Não fugir, não assumir causa dos outros, excesso de crítica, foge de confusão dos outros, né? Quando a gente se põe num lugar prioritário nas nossas histórias, a gente passa a ser bem cuidadoso das tretas onde a gente se mete. Tá certo, queridos? É isso. Deixo vocês com essa leitura, com esses aconselhamentos. Eu te lembro, não esquece de deixar seu hype, seu like, sua inscrição, seu comentário. A gente faz questão de responder todo mundo. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, você já sabe. Fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande, excelentes dias para vocês.